Hoje, o Mídia News recebe o Procurador de Justiça Domingos Sávio. Domingos Sávio já trabalhou no NACO, é um núcleo especializado em denunciar pessoas e apurar crimes de pessoas que têm foro. E apura até aqueles famosos crimes do colarinho branco. Hoje, ele está na Procuradoria Criminal. Bem-vindo, doutor Domingos, aqui ao Mídia News. Obrigado, é um prazer grande estar com vocês. Ótimo. O doutor Domingos está há mais de 30 anos no Ministério Público e aí, por toda essa sua experiência, especialmente na área criminal, eu queria começar a entrevista perguntando sobre essas investigações e denúncias que o senhor já fez durante toda a sua história e a experiência que tem trocado com alguns procuradores e promotores de justiça de outros estados, fez o senhor pode concluir que Mato Grosso tem alguma coisa que seja singular relacionado ao crime aqui em Mato Grosso? A gente, por exemplo, pode falar que nossos criminosos são mais violentos ou que políticos aqui de Mato Grosso são mais corruptos? Não, nem isso e nem que nossos aparelhos repressivos sejam melhores ou piores, né? O que acontece aqui em Mato Grosso acontece em todo o país. Bem por isso, aliás, que eu não compactuo daquela ideia, né, que foi aventada inclusive pelo governador do estado, no sentido de que nós temos que cada estado fazer as suas próprias leis penais, né? O bem jurídico protegido, os bens jurídicos protegidos, a vida, o patrimônio, a honra e tudo mais, eles devem ser protegidos e devem ter o mesmo valor em todo o país. A vida aqui em Mato Grosso não é mais valorosa do que a vida em São Paulo ou em Mato Grosso do Sul. Aliás, se é que é possível estimar o preço de uma vida, mas no sentido de colocá-la como bem jurídico penal a ser protegido, a vida é um bem, né, que deve ter o mesmo valor aqui ou alhures. Por isso não é impensável, né, nós termos penas maiores aqui, menores acolá, para a defesa de um mesmo bem jurídico. De modo que, agora retornando à sua pergunta, eu acho que nós não diferenciamos. A questão do crime organizado, ele está se operando e tentando se estruturar em todo o país, e diga-se, em todo o mundo. E o combate também vem sendo feito de forma reiterada e eficaz, diga-se de passagem, no Brasil inteiro. Perfeito. E falando sobre o governador, ele fala muito sobre leis fracas, leis brandas e a nossa pequena representação no Congresso Nacional. Talvez seja por isso também essa defesa de ter um outro código penal para os estados, né? No sentido de que aqui em Mato Grosso a gente gostaria de ter leis mais duras, mas temos pouca representatividade ali onde se pode de fato mudar as leis. Essa semana o desembargador Orlando Perry disse que temos leis sim muito fortes, mas ele falou sobre defendeu a criação do chamado direito penal do inimigo, né, que suprime a garantia dos suspeitos. O senhor acha viável uma legislação nesse sentido? Não há nada mais reprovável a meu juízo, e aí com todas as vênias, do que imaginar o direito penal do inimigo, né? O direito penal do inimigo é você rotular alguém previamente como um bandido, como um criminoso, e a partir dessa presunção, né, você passar a tomar medidas repressoras e interpretações de fatos, tendo isso como uma premissa, né? Então, isso para mim é algo absolutamente reprovável. E todo o sistema e todos os juristas realmente condenam esse tipo de prática, né? Agora, a questão da representatividade de Mato Grosso, né, que nós temos que pensar o seguinte: o deputado, o senador gaúcho, paulista, carioca, ele vai trabalhar também dentro desse sistema penal, né? Ele vai observar os fatos que também ocorrem lá nos seus respectivos estados. Então não há nenhuma necessidade de nós imaginarmos que, porque
nós não temos uma representatividade boa no Congresso Nacional, ou numerosa, nós não podemos, o país não pode aprimorar seu sistema legal de natureza penal, né? Porque todos os estados e todos os parlamentares de todos os cantos têm interesse em fazer esse aprimoramento e fazer com que a lei acompanhe os fatos da vida. Essa é a lógica. Dentro dessa premissa ainda de leis brandas, que é uma coisa que está ressoando bastante entre os políticos no Estado, a gente tem um deputado aqui que ele defende a retirada da audiência de custódia para bandidos que cometem determinados crimes. O senhor acha isso viável? Mais uma vez é a história do direito penal do inimigo. Você imaginar que a audiência de custódia é uma garantia para todos, para a sociedade e para o acusado também. É uma garantia da legalidade. Ninguém quer punir ilegalmente. Eu não promovo, o Ministério Público não promove ações penais numa lógica de ilegalidade. É dentro da legalidade. E a audiência de custódia é isso, é buscar observar se houve uma prisão regular, né? Se foi tudo dentro dos ditames da lei, e aí o juiz vai observar se, conforme os fatos e de acordo com a lei, é o caso de manter a prisão ou não manter a prisão. Não tem nenhuma razão. Se a pessoa for, por exemplo, um bandido que sempre, um criminoso que reitera no crime, perigoso, ele será, na audiência de custódia, será mantido no cárcere. Não tem por que ser diferente dos demais. E aqui é bom a gente lembrar que a audiência de custódia ela é um instrumento também para reprimir a tortura, né? Exatamente, para ver a legalidade da prisão, para ver a legalidade. E diga-se, isso serve para mim também, para você, para todos, como garantia para nós. Imagine se nós formos eventualmente presos de forma arbitrária. A chance de nós falarmos tudo o que ocorreu conosco de maneira ilegal será justamente na audiência de custódia. Então, por isso que eu digo que é uma garantia para a sociedade de uma forma geral. Perfeito. E nessa semana, o procurador-geral, o Deusdedit Cruz Júnior, ele deu uma declaração que gerou polêmica na advocacia, que foi a questão a gravação de conversas com faccionados, de advogado e criminosos, né? Qual que é a opinião do senhor a respeito disso? Há de tê-lo? Há de começar essa discussão e essa possibilidade de gravação? Eu acho que o doutor Deusdedit, ele realmente foi infeliz na colocação dele. Mas na verdade, por outro lado, ele foi mal interpretado. Ele, ao mesmo tempo que foi infeliz, ele foi mal interpretado. Foi infeliz porque, na verdade, a meu juízo, né, existe uma série de fatores, de situações que devem ser ajustadas para promovermos o combate a essas organizações criminosas. Uma série de fatos. Ele se deteve, né, naquela pequena fala, né, rápida fala, ele se deteve a essa questão dos advogados. Né? Então deu-se a impressão, e aqui vem a má interpretação, de que para ele os advogados são um fator, né, e na sua generalidade, que contribui para o crescimento do crime organizado. E não é nada disso, ele sabe disso, né? E não foi isso que ele quis dizer, certamente, né? Agora, ninguém nega que existem advogados que militam a favor do crime, assim como existem juízes, assim como existem promotores de justiça, assim como existem jornalistas e assim por diante. Então o doutor Deusdedit quis apontar exatamente para essas exceções que existem na advocacia. E existem essas exceções, né? Existem essas exceções. Agora, é claro que no momento daquele, apontar só para isso pegou mal.
né? Pegou mal. Ele poderia contextualizar melhor, ampliar ali os fatores que possam ser ajustados para a questão do combate ao crime organizado e tudo mais. Então eu acho que isso vai passar esse ruído, porque todos sabem que não foi essa a intenção de ofender a advocacia de uma forma geral. Perfeito. Doutor, a respeito dessa modificação ou desse enrijecimento da legislação penal, me veio à cabeça o caso Robinho, que teve um podcast, não sei se o senhor assistiu, e agora tem uma série na Netflix. Ele foi acusado de estupro no exterior, só que lá os meios de investigação eles são um pouquinho diferentes. Eles conseguiram, para conseguir criminalizá-lo e condená-lo, eles colocam escutas locais, eles colocaram escutas no carro dele e conseguem essa confissão. Aqui no Brasil, até onde eu sei, isso não é permitido. Esses mecanismos da investigação, eles poderiam ser uma coisa a ser levantada no Congresso Nacional e a ser revista aqui no Brasil também? Cíntia, outro equívoco que cometem é quando falam da legislação penal, eles falam assim, o nosso Código Penal é de 1940, então nós temos que mudar, isso é de 1940, lá época de Getúlio Vargas, aquela coisa até muito antiga. Não. Desde o primeiro artigo do Código Penal, você vai ver que já foi modificado. Todos praticamente, é difícil um artigo do Código Penal que já não foi mudado, acrescentado alguma coisa, retirado outra. Então, com a evolução do tempo, com a passagem do tempo, o Código Penal já está todo revisado. Então é um absurdo a pessoa pensar que o Código Penal, na sua letra de 1940, permaneça até hoje. Nunca, jamais. Por outro lado, quanto aos meios de comunicação, houve também no Brasil um grande avanço. Isso que você diz, por exemplo, com relação à escuta ambiental, isso já está na legislação há muito tempo aqui no Brasil. Agora, é preciso que haja uma autorização judicial. E isso se faz. Né? Eu já trabalhei com isso, você faz de maneira, digamos, secreta, né? Oculta, né? Você não vai dizer ao acusado, olha, nós estamos aqui providenciando, né? Isso corre sob sigilo, né? Isso corre sob sigilo. Nós providenciamos essas medidas perante o magistrado analisa, autoriza e nós promovemos, o Ministério Público pede ou a polícia pede e a polícia vai lá e faz essas escutas ambientais. Mas é possível colocar um aparelho, por exemplo? Em qualquer lugar, dentro do carro, dentro de uma sala, dentro de uma clínica, onde for é preciso ser feito aqui no Brasil. Então, essa é outra história. As pessoas, no afã de criticar todo o sistema e a nossa legislação, elas não têm conhecimento do que já temos, e já temos muito. Você fez questão eu não sei qual o seu propósito, mas você fez questão de dizer que eu tenho mais de 30 anos do Ministério Público. Né? Não é? Mas é por aí mesmo. Então eu sou realmente das antigas. Então na minha época, lá no início, Cíntia, não havia nada disso. Né? Nós próprios, operadores do direito, que integramos o sistema repressor do Estado, nós não éramos preparados para isso, para esses tipos de investigação. Né? Nós trabalhávamos com o quê? Era homicídio, furto, roubo, era um estupro aqui, outro ali, muito pouco sobre crimes contra a administração pública, crimes de organização criminosa e assim por diante. A legislação evoluiu muito, né? E os operadores do direito também se aperfeiçoaram. Hoje em dia um menino sai da universidade sabendo de cor e salteado sobre esses crimes, sobre os mecanismos de investigação e tudo mais. Assim como o aparelhamento, a instrumentalização do Estado para combater, para investigar esses crimes, hoje é extraordinário, e armamentos e tudo mais. Então, a legislação também evoluiu muito. Quer dizer, nós temos uma outra realidade, se for comparado com algo de 30 anos atrás. Né? Então, eu acho que assim como o crime se organiza, nós, do Estado, também nos organizamos e estamos sempre à frente deles. Eles não nos superaram e não vão superar o Estado. O Estado está muito mais
organizado, né? Nós temos a polícia militar, polícia federal, polícia civil, nós temos judiciário, nós temos Ministério Público estruturado, judiciário bem dividido, enfim, nossa polícia é treinada, aparelhada, enfim, eles não têm essa capacidade e essa capilaridade que nós temos. O governador Mauro Mendes lançou nessa semana, inclusive foi quando a fala do procurador foi feita, um plano chamado Tolerância Zero contra o Crime, né? Que é um programa voltado para a repressão das facções criminosas no estado. O senhor já viu, leu alguma coisa sobre isso e acha que isso pode dar certo? O que a gente fala é 30 mil pessoas faccionadas, né? Como varrer essas pessoas do estado, né? Acabar com isso. Olha, eu vou dizer, primeiro, eu não tive ainda a oportunidade de ler tudo isso, né? Mas eu tenho dito também que, de repente, as pessoas se preocuparam muito com essas facções criminosas armadas, né? Essas organizações criminosas armadas. Então, essa preocupação deriva da violência com a qual elas operam, né? Mas eu tenho sugerido às pessoas também que reflitam sobre organizações criminosas engravatadas. Estas também mereciam uma grande mobilização, porque elas operam, quem sabe, desde a época do Império, né, no nosso país. E elas continuam operando. E às vezes nós fazemos de contas que não sabemos, não tomamos conhecimento, ou às vezes por ignorância, inclusive, não se percebe que existem organizações criminosas. Porque o conceito de organização criminosa é isso, é essa associação de 4 ou mais pessoas com o fim de obter benefícios ilícitos, né, através da prática criminosa, né, prática de crimes que tenham a pena pena máxima acima de 4 anos. Então, aqueles engravatados, por exemplo, né, que corrompem, que montam esquemas dentro das administrações, né, do executivo, do legislativo, mesmo do judiciário e assim por diante, nas estruturas do Estado, dividindo as suas atribuições, cada um fazendo o seu papel. São organizações criminosas. E matam como? E matam igual? E que tem reflexos fatais as suas ações, né, no tecido social, na sociedade como fruto. Então eu acho que tudo é válido quando se faz a mobilização das instituições, do Estado, né, dos poderes para o fim de combater essas organizações criminosas armadas, é muito válido e é necessário. Agora, nós temos que também ter a atenção voltada também para esses outros tipos de organizações criminosas que fazem muito mal à sociedade. Perfeito, doutor. Agora, falando sobre uma operação que também foi feita na semana que a gente está fazendo a entrevista com o senhor a respeito do Poder Judiciário. Ele foi abalado aí, né, com essa operação que investiga a venda de sentenças. E como operador de direito, para o senhor, né, não é triste ver que desembargadores estão tendo que usar a tornozeleira, por exemplo? É muito lamentável, não tem dúvida nenhuma. Mas nós que ocupamos essas funções públicas, né, a lei também deve ser para nós, né? Assim como durante uma investigação alguém que não exerça cargo público também pode usar uma tornozeleira, pode ser alvo de uma busca e apreensão, também nós que usamos essas funções públicas, por mais destacadas que forem, nós também temos que submeter aos rigores aquilo que a lei determina. Eu não gosto de falar sobre casos concretos, né, notadamente porque eu não tenho conhecimento dos autos. Eu poderia cometer injustiças para cá ou para lá, né, em falar sobre
casos determinados, né? Eu posso só dizer para você que não há dúvida de que fatos como esses conspurcam, a imagem do Poder Judiciário. Mas eu tenho para mim, com muita convicção, com assim, absoluta certeza, que o Poder Judiciário de Mato Grosso como um todo, ele é eficaz, ele é sério, ele é honesto, ele se volta à prestação jurisdicional da melhor forma possível. Então ele é integrado por pessoas idôneas, né, que operam bem o direito e querem bem a sociedade, o bem da sociedade. É claro que em todo lugar pode haver as tais ovelhas negras. Todo lugar pode haver, inclusive dentro do Ministério Público. Eu não trabalho num santuário. E não há santuários. Não há santuários. Nem mesmo, quem sabe, no Vaticano. No Vaticano pode ter alguma ovelha negra. Então eu vejo dessa forma que é apenas algo para se lamentar. E agora aguardemos as apurações, as investigações. O senhor estava no MP aí no início, não vou falar de idade, mas com o caso do juiz Leopoldino, né? Que denunciou um esquema de venda de sentenças assim, ele morreu no país vizinho e agora já faz 25 anos desse crime, né? Foi em 1999, a gente está diante dessas suspeitas gravíssimas. Essa prática de venda de decisão, e agora não falando de nada concreto, nunca cessou no Judiciário de Mato Grosso e é uma coisa que nunca vai cessar, gente? É o que eu volto a dizer. Não é? Primeiro vamos tirar o Judiciário de Mato Grosso. Vamos falar sobre o Poder Judiciário brasileiro, né? Isso vai ocorrer, sempre ocorreu, né? Agora, a escala disso é pequena, é mínima. É a exceção. Enquanto nós estamos conversando aqui, muita justiça está sendo feita por aí pelas mãos dos magistrados mato-grossenses. Muita justiça. Então esses casos são excepcionais. Agora, claro que eles ganham um grande espaço na mídia, nas conversas entre as pessoas e tal, justamente pela excepcionalidade. Justamente pela excepcionalidade. Ninguém vai ficar todo dia conversando, teve um juiz que deu uma sentença legal ali, aqui. Não, é normal. Mas na verdade também porque é o que a gente espera do Estado, né, doutor? O que a gente espera é excelência, exatamente, né? Na verdade é o dever da excelência, né? Mas, e assim, da promoção de justiça. Sim, mas assim, não é... se você me permitir, com todo carinho, eu quero te corrigir. A gente não espera do Estado, a gente espera das pessoas. A gente espera das pessoas. E as pessoas falham na estrutura do Estado e fora da estrutura do Estado. Os seus colegas aqui, né, no Media News, também falham. E os meus colegas dentro do Ministério Público também falham. Então, as pessoas têm grandes expectativas umas sobre as outras. Agora, é claro que as repercussões são diferentes, né? Quanto mais destaque tem alguém na sociedade e ela falha, maior vai ser a repercussão dos seus atos falhos. E tem a questão também do poder, né? Um desembargador está muito ali. Mas seguimos, né? Agora, ainda continuando no poder, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 3 dezenas aí de pessoas foram indiciadas, né? Acusadas de tentativa de golpe no Estado. O senhor já chegou a falar sobre isso. A acusação sobre eles é golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na opinião do senhor, o Brasil quase voltou à ditadura ou está perto de voltar à ditadura com essas pessoas que o apoiam, esse grupo? Eu agora há pouco eu disse para você que eu não gosto de falar sobre casos concretos, né? Mas existem algumas situações em que, por exemplo, agora, este caso, o sigilo desse caso foi aberto. Então, nós temos o relatório da Polícia Federal, que contém cerca de 800 páginas. Quem quiser ver, já está aí na internet. Então, eu já pude acessar trechos e trechos desse relatório. De modo que eu posso dizer para você que, ao que se apurou até aqui, né, não há dúvida nenhuma
de que existia sim um plano para a derrubada de um governo legitimamente eleito. Não há dúvida nenhuma. Várias pessoas envolvidas. E nós tivemos, né, e não precisa nem ler o relatório, que todo mundo sabe, uma sequência de atos ocorridos no Brasil que foram realizados justamente para criar uma situação de convulsão social, de indignação, de convulsão social, que dali poderia viabilizar e legitimar, entre aspas, um golpe de Estado. Né? Isso nós assistimos a invasão do prédio, tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, nós vimos as interdições de rodovias, nós vimos a tentativa de explodir uma bomba num caminhão no aeroporto de Brasília, nós vimos a narrativa de desacreditar as urnas eletrônicas. Então foram inúmeros fatos que culminaram. Nós vimos, inclusive, a apreensão de uma minuta que estaria, digamos assim, institucionalizando o golpe. E depois tudo isso culminou com aquela invasão do dia 8 de janeiro, né, lá na sede dos Três Poderes. Então fica claro a concatenação desses atos, né, e que tinha sempre alguém ou um grupo de pessoas que estava na coordenação, estimulando, apontando caminhos para que isso tudo ocorresse. Então eu acho que não há dúvida de que que existia uma pretensão séria de promover um crime contra o Estado, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mas a gente pode temer em algum momento, porque esse grupo existe, está sendo investigado ainda, né? Apesar de já ter apresentado um inquérito, vai passar por um processo, provavelmente, mas ele tem ressonância na sociedade. O senhor acha, pelo que vê, analisa, estuda, que a gente pode temer isso, essa volta de uma ditadura, não militar, mas uma ditadura qualquer? Eu acho que as instituições estão fortes, né? Primeiro que as instituições estão tão fortes, tanto que se provaram fortes, né, nesses episódios todos. Pela primeira vez, nós estamos vendo uma Polícia Federal, né, investigando e indiciando militares de alta patente, né, Bom, e por outro lado, eu creio que a sociedade, de uma forma geral, repudia esse tipo de conduta. Doutor, não obstante, tem gente pedindo AI-5, volta AI-5, não é ditadura, é governo militar. Exato, mas a gente tem que ter só piedade da ignorância alheia, né? E é a nossa função justamente esclarecer esses incautos, né? Essas pessoas que estão aí na escuridão da ignorância. Então eu particularmente tento fazê-lo, né? Eu tenho minha rede social, eu sempre tento expor essas coisas e tal. Agora teremos sempre os fanáticos, teremos sempre aqueles que realmente são genuinamente ditadores, e nós temos apenas que combater. A vida é combate, né? Nós temos nós que somos lúcidos, democratas, né? Temos que trabalhar no sentido de fazermos valer este conceito de democracia e mostrar para todos que ela é algo melhor para todo mundo. Perfeito. Sei que o senhor falou que não gosta de falar de caso concreto, mas eu tenho uma pergunta aqui a respeito do Alexandre de Moraes. O ministro, ele é muito criticado por pessoas da extrema-direita e até de juristas, falando que ele seria suspeito, porque ele também seria um dos alvos desse grupo em algum momento. Suspeito para julgar o caso, né? O senhor concorda com isso? Ou é uma prevenção dele? O que está sendo investigado são crimes contra o Estado Democrático de Direito, certo? Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Pois bem, esses crimes têm como vítima a sociedade, de uma forma geral, e o Estado. Então não há falar em vítima, por exemplo, Alexandre de Moraes, ou Domingos Sávio, ou João, ou Antônio, não.
Todos somos vítimas, coletivamente, e o Estado, né? Ok. Portanto, tudo aquilo que possa ocorrer, que poderia ocorrer, né, no âmbito de um golpe de Estado, a morte de alguém e tudo mais, estas pessoas mortas não são vítimas de um crime de golpe de Estado, elas são vítimas de um homicídio, por exemplo. Certo? Pois bem, com relação ao ministro Alexandre de Moraes, havia uma cogitação e uma preparação, segundo consta nas investigações, para matá-lo. Mas esses atos de cogitação e de preparação, eles não são puníveis. Puníveis enquanto, se nós partimos da premissa de crimes de homicídio, eles não são puníveis. Portanto, o Alexandre de Moraes não é suspeito, porque ele não é vítima. Ele não foi vítima. Agora, no contexto de crimes contra o Estado Democrático de Direito, estes fatos, essas articulações, esta preparação, este planejamento da morte dele, nesse contexto, é um fato relevante para a caracterização do crime contra o Estado Democrático de Direito. Perfeito, logo ele não é, porque ele é sobre o Estado, né? Então poderia ser ele ou podia ser eu, Flávio Dino ou qualquer outro ministro nosso. E não ocorreu. E eles não são vítimas, eles não foram vítimas porque não ocorreram esses crimes. Então não tem dizer, veja, não tem dizer assim, como crime, se não aconteceu crime, ficou só no planejamento. Sim, não aconteceu crime de homicídio. Não tem dúvida isso. Agora, repito, o fato, a cogitação, a preparação, o planejamento, ele é algo relevante no contexto dos crimes contra o Estado Democrático. É importante lembrar que a lei fala sobre tentativa, né? Não sobre... Exatamente. Até porque a lei não ia falar de fato consumado. Se fosse fato consumado, como é que ia investigar? Ela derrubaria. Como é que ia investigar um golpe de Estado, né? No próprio... O próprio Estado que derrubou, né, ia permitir que se investigasse o quê? Perfeito. No momento que o senhor, mudando um pouquinho de assunto, no momento que o senhor está dando essa entrevista aqui para nós, a Polícia Civil faz uma operação contra um suspeito de matar o advogado Renato Neri. O senhor está confiante de que esses crimes não ficarão impunes? Esses crimes que digo contra a vida de operadores de direito, né? No caso, a gente falou no início da entrevista do advogado Zampieri e agora a gente fala do Neri. Olha, eu acho que matar advogado, né, por conta da sua atuação, né, é algo que atenta contra a democracia, né? O advogado, antes de mais nada, ele é um defensor da ordem jurídica, das leis, né? Do Estado Democrático. Então, quando você atenta contra um advogado que estava cumprindo o seu dever, o seu munus, você está atacando a democracia, está atacando todos nós. Por outro lado, eu tenho muita confiança na Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Eu tenho muita confiança. Eu tenho para mim que esses crimes eles vão ser apurados. Esse crime contra o Dr. Renato vai ser apurado, já está sendo apurado, e nós vamos saber em brevíssimo quem são os responsáveis por isso. Acho que sob pena de voltar a pistolagem para cá, né? Sim. Porque ambos, as investigações indicam que foram por causa de terras, né? Defesa de direito de terras e tal. Horrendo. Eu não sei. Eu não sei exatamente o móvel de um crime de outro, né? O crime que vitimou o Dr. Zampieri, parece-me que existem várias implicações ali. Então, é difícil identificar por hora qual foi realmente o real motivo. E com relação à morte do Dr. Renato, também, né, não está exatamente clara, né, qual que foi a motivação. Mas eu repito, eu tenho certeza absoluta de que tudo será esclarecido. Ótimo. Agora, já caminhando para o final, doutor,
Nos próximos dias a gente vai ter votação interna no MP e nós teremos 3 candidatos. O senhor já está convicto do seu voto, não precisa abri-lo se não quiser, mas e se acha que seu candidato está aí no páreo? Alguns colegas lá com muito tato, né? Eles perguntam para mim, aí já decidiu e tal. Eu tenho falado que eu já decidi em quem não vou votar, né? Mas eu acho que vai ser, eu acho que os 3 candidatos são bons candidatos, né? São pessoas que têm interesse em fortalecer o Ministério Público, em fazer trabalhos que também reflitam positivamente na sociedade, né? Embora todos nós temos as nossas preferências, né? Mas eu sou de opinião de que acabou a eleição, meu amigo, nós somos todos Ministério Público. Nós somos todos Ministério Público. Assim como recentemente teve a eleição para a OAB, eu até deixei uma mensagem lá no meu Instagram e falei, olha, acabou a eleição, se unam, né? E aqui no nosso Ministério Público da mesma forma, acabou a eleição, você vai ter um líder, né, que vai ser o Procurador-Geral de Justiça e ele vai ter a representatividade na nossa instituição. Nós temos que estar sempre prontos para ajudar, né, se formos chamados na medida do possível, das nossas possibilidades de ajuda. Então eu estou muito satisfeito com os candidatos, eu estou decidindo ainda meu voto e está caminhando. Acho que vai ser uma eleição legal. O senhor sente que está dividido o Ministério Público? Olha, eu acho que em todo lugar, as pessoas têm preferência até na sua família. Você é mais chegada de uns primos seus do que de outros. Com certeza. Às vezes até nos irmãos. Você, cara, tem 5 irmãos e fala, eu me dou melhor com este irmão meu do que com o outro. Então o Ministério Público não é diferente. Não é diferente. Então nós temos lá grupos de pessoas, gente que se identifica mais umas com as outras e tal, então eles estão sempre militando num sentido, outros se identificam mais com outros pares, enfim, isso é absolutamente natural e salutar, porque é desse conflito, né, desse debate todo que se estabelece, que vão sair as melhores soluções para a nossa instituição. Eu pergunto no sentido que, acho que 2 ou 3 eleições passadas, o doutor Zé Antônio Borges foi eleito com 1 voto ou 2 de diferença. Então, assim, realmente estava dividido ali o cenário. Né? Você pode pensar que está dividido, mas se você olhar para o outro lado, né, você pode dizer assim, é sinal que eram 2 grandes líderes, né, 2 pessoas que tinham grande representatividade, bem conceituadas na nossa instituição. Então, ao invés da divisão, a gente pode analisar por esse outro prisma. Perfeito. Vamos deixar assim, então. O senhor também é um nome respeitado lá dentro do Ministério Público. O senhor tem alguma pretensão a ocupar cargos importantes, por exemplo, como Procurador-Geral? Não, porque eu acho que o cargo de Procurador-Geral é um cargo muito mais de representatividade. Né? Um cargo político. Um cargo político, também. De representatividade. Eu gosto de ser operador do direito. Eu gosto de pegar processo, eu gosto de ler, de estudar. Essa é a minha vontade. Esse é o meu prazer. Então, eu estou muito bem onde eu estou. Eu me sinto uma pessoa, graças a Deus, realizada. Sabe? O que eu faço, eu gosto do que eu faço. E eu não trocaria o que eu faço para ficar sentado na mesa de Procurador-Geral de Justiça, fazendo toda aquela diplomacia, atendendo promotores, atendendo procuradores, atendendo pessoas da sociedade, indo em cerimônias, essas coisas todas. Eu quero ficar no meu gabinete estudando, vendo o processo, levantando algumas teses do direito. Esse que é o meu prazer. Essas gravações que o senhor faz para o seu Instagram têm dado alguma notoriedade ao senhor, em especial à mídia. O senhor tem aparecido em TV, dado algumas entrevistas, e isso faz a gente começar a vislumbrar, conjecturar a respeito de uma candidatura política. O senhor tem vontade de ir para essa política eletiva?
Olha, eu nunca, no momento, assim, isso não passa na minha cabeça. Não passa na minha cabeça. Porque, mais uma vez, vou dizer, o meu prazer é o direito. O meu prazer é o direito. Eu gosto do direito, eu gosto de estudar o direito. Imagine se eu fosse deputado. Como que eu ia estudar? Eu ia ficar atendendo gente, viajando para o interior, para Brasília. Ia fazer as leis. Talvez isso que discutimos aqui em entrevista, organizar o Código Penal, ou... Eu posso ajudar, eu posso fazer isso como membro do Ministério Público. Eu posso fazer perfeitamente. Se eu for chamado para isso, eu estou pronto e será prazeroso para mim, né? Agora, ter a política como cotidiano, isso não, definitivamente não. Podem tirar o cavalinho da chuva. O Domingos Sávio não vai ser candidato a nada. Não vai ser candidato. Não quero ser candidato. Se eventualmente as minhas publicações no Instagram dão alguma repercussão, isso não é algo que está dentro do meu propósito, né, de repercutir e coisa do gênero. Eu quero apenas ali expressar meu ponto de vista. Se não der a repercussão bem, se não der amém, né, eu quero só falar o que eu penso de determinados assuntos. O senhor não tem medo de hate, dos famosos comentários maldosos, dos robôs? Não tem medo? Eu não sei, eu mal sei o que é isso. Mas agora, hate são aqueles comentários odiosos. Ontem mesmo no meu gabinete, eu conversava com os assessores falando sobre isso. Quem se expõe, quem opina, ela tem que estar preparado para a crítica. Se eu vou no meu Instagram é aberto. Se eu vou lá e opino, eu não posso achar ruim de alguém falar algo contrário ao que eu estou falando. Tá tudo certo e é previsível, a mim é previsível isso, né? Eu acho que é normal, comum, e tá todo mundo com todo o direito de chegar lá e falar, só não bem ofender a minha honra, né? Aí é outra história. Agora, criticar, falar que eu tô errado, que esse ponto de vista meu não é correto e tudo mais, quem que mandou eu estar falando em público, não é isso? Tem que aceitar também. Doutor, agora para finalizar, em 2025 nós vamos... ter uma vaga no TJ para o 5º Constitucional do MP. O senhor é um candidato a essa vaga? Não, também não. Também não. Dia desses eu estava falando. Eu estava falando o seguinte, eu já tenho um bom tempo de Ministério Público, né? Já tenho um bom tempo. E graças a Deus lá na minha instituição, eu tenho voz e vez. Né? As pessoas me respeitam como eu respeito a todos, né? Quando eu tenho alguma ideia, alguma opinião para dar, eu converso com todos, todos me ouvem, né? Acatam às vezes, outras vezes não. E ir para uma outra instituição, ir para o Poder Judiciário, seria o começo de tudo, né? Eu teria que conversar, conhecer as pessoas terem confiança em mim, acreditarem em mim, né? Seria uma construção, né? Coisa que eu não tenho mais tempo na vida para isso, né? Não vou ganhar mais, não vou ter menos ou mais poder, até porque isso não me interessa, né? O que me interessa, Cíntia, é fazer, primeiro, como eu disse, é estudar o direito. E onde eu estiver, eu vou estudar, né? Operar o direito, seja aqui no Ministério Público ou no Tribunal, se fosse o caso, operar o direito. Então eu faço isso no Ministério Público. O salário é praticamente o mesmo, né? Alguém podia falar assim, notoriedade. Como notoriedade? Eu preciso de notoriedade? Isso não me dá nenhum prazer pessoal, a notoriedade. E o poder, né? O poder de poder assinar uma decisão. Sim, você vai poder assinar uma decisão junto com mais 3 pessoas, no mínimo, numa Câmara. É uma coisa meio limitada. A mim me parece, esses dias eu conversava com meu amigo diletíssimo, Dr. Zuquim, há um tempo atrás, e nós trabalhamos juntos durante muitos anos, e ele falou para mim com muito carinho, né? Ele falou assim, ele é uma pessoa espetacular, muito simpática, ele falou assim, olha, Sávio,
ali na vara ambiental, né? A gente tinha muito mais poder, a gente fazia do nosso jeito e tal. Aqui sempre tenho 2 colegas ali que eu tenho que dividir como que vai ser, como que a gente vai decidir uma coisa ou outra. Então, de repente, o magistrado de primeiro grau tem mais poder ainda, bem mais poder do que o próprio desembargador, que decide sempre de maneira coletiva, né? Ter que convencer os colegas. Doutor, era isso, viu? Muito, muito obrigada pela sua presença. Adorei a entrevista. Espero que o senhor também tenha ficado satisfeito. Eu agradeço, fiquei satisfeito, estava ansioso para vir aqui conversar com vocês. É um prazer estar falando com vocês e com todos os seguidores, todos os ouvintes, né, da Mídia News. Obrigada.